Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista Betânia. Quanta felicidade no coração poder falar com os irmãos, poder me dirigir aos irmãos, mesmo que virtualmente. Quanta felicidade no coração. Uma igreja que aprendemos a amar, uma igreja que nos recebeu com muito carinho, período que nós passamos aí, uma igreja que com certeza mora no nosso coração. Pastor Alisson, muito obrigado. Um grande amigo, além de ser um dos meus mentores também. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em poder me dirigir a vocês mais uma vez e, de uma certa forma, poder estar próximo de vocês. Eu aqui em Cachoeira Paulista, vocês aí em Volta Redonda, mas a alegria de estar, de saber que estamos próximos virtualmente, isso alegra o nosso coração. Eu gostaria de trazer uma reflexão, conversar um pouquinho com você sobre o Salmo de número 23, um dos salmos mais conhecidos da Palavra de Deus, um salmo que fala muito ao meu coração. Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como eu falei, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, a sua autoria é atribuída a Davi, o grande Davi, um homem que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. O Salmo de número 23, ele é chamado de Salmo Messiânico, pois retrata a realidade de Jesus Cristo e o Messias que seria enviado, o Messias de Deus, o Mexiá, o ungido de Deus que seria enviado ao seu povo. Um texto que retrata muito bem a nossa realidade também, como ovelhas de Cristo, que eu e você somos. Todos nós temos a necessidade de sermos pastoreados por alguém, uma pessoa que nos oriente naquilo que nós devemos fazer, as orientações vindas do próprio Deus. E a figura do pastor, ela nos ensina algumas coisas neste salmo. Por exemplo, a parábola das 100 ovelhas também retrata uma grande realidade assim. Qual pastor que não deixaria as 99 num aprisco e iria atrás daquela que está perdida? Este é o sentimento do pastor. Raramente alguém deixa as ovelhas se perderem, mas não é essa a realidade que a Bíblia nos ensina. E esse mesmo pastor que cuida individualmente de cada ovelha, também cuida delas no coletivo. A igreja do Senhor é cuidada pelo Supremo Pastor. E nós, além de ovelhas terrenas de um pastor, somos também ovelhas do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele sim é o nosso pastor. E no fato dele ser o nosso pastor, isso é suficiente para nós. E como estamos falando de Davi, não poderia ser diferente ele retratar a função de um pastor de ovelhas, pois ele mesmo era um pastor de ovelhas e era aquele dos bons. Ele era um grande pastor de ovelhas. Davi, o filho de Jessé, quando foi escolhido por Deus e ungido como rei de Israel pelo profeta Samuel, ele estava pastoreando, ele estava cuidando das ovelhas. A Bíblia relata que Davi já havia protegido as suas ovelhas de grandes perigos, como leão e urso faminto, e ele havia protegido as suas ovelhas. Quando Davi, quando fala sobre pastoreio, ele fala com propriedade.
Ele sabe muito bem o que era ser um pastor e um bom pastor, um bom cuidador de ovelhas, e ele fala então com propriedade. Era alguém que conhecia do assunto. Ele sabia exatamente qual a segurança que uma ovelha precisava para a sua vida. Então ele fala com propriedade. O texto fala diretamente da proteção que um pastor deve dar às suas ovelhas, mas indiretamente, ao estudar o texto, aprendemos mais algumas coisas. Porque há algumas características que nós, ovelhas, precisamos aprender. Um fato importante que não podemos perder o foco é que Davi escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma coisa importante quando nós lemos esse salmo, querido irmão, é que Davi não estava dizendo aqui que o Senhor era o pastor dele, então nada lhe faltaria. Só que neste ambiente em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão achando que Jesus Cristo ele é o gênio da lâmpada mágica, onde a gente esfrega a nossa Bíblia, então o gênio Jesus Cristo aparece e nos concede alguns desejos. Não, querido, não é esse pastor que Jesus é para nós. Mas o fato de nada nos faltará é que a bondade dele é suficiente para a nossa vida. E Jesus, sendo o nosso pastor, nada que é importante para nós nos faltará. Porque ele é um pastor amoroso. Ele sabe o que está fazendo. E ele cuida e continuará cuidando da nossa vida a cada dia. Então, quando nós nos aprofundamos um pouquinho mais no texto, nós aprendemos algumas coisas que eu gostaria de conversar com você, de trilhar com você, de lhe fazer pensar nesta noite sobre essa característica que nós, ovelhas do Senhor, precisamos ter. A ovelha do Senhor, ela possui algumas características e nós, como ovelhas, precisamos observá-las. Duas características da ovelha do Senhor que nós precisamos ter. A primeira delas é humildade. Toda ovelha de Cristo deve ser humilde. Eu gostaria de ir lá no versículo de número 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa segunda parte do salmo parece meio desconexa com a anterior, mas Davi, ele retrata aqui uma realidade da sua própria vida, mas também da sua cultura. E precisamos entender a cultura da época para poder interpretar este texto de maneira correta. Pastor Marcos Batista, da Sociedade Bíblica do Brasil, quando em uma dessas passagens dele aí por Volta Redonda, ele nos contou algo que nos deu o claro entendimento dessa passagem, exclusivamente deste versículo. Ele morou alguns meses em Israel, participou de algumas caravanas de visitas de brasileiros a Israel, e neste período que ele morou, ele fez amizade com um judeu. E o judeu gostou dele. O judeu conseguiu criar uma amizade com ele. E a gente sabe, quando a gente estuda um pouco a cultura, o judeu ele tem essa dificuldade de relacionamento. Ele, por exemplo, ele só se alimenta com aquele que ele realmente tem confiança. Aquele que ele consegue desenvolver uma amizade real. E esse judeu, então, que fazia parte que era um guia das caravanas também, ele criou uma amizade com o pastor Marcos. Eles tiveram uma amizade bem legal. E esse judeu convidou o pastor Marcos para se alimentar, para jantar na sua casa. Tamanha amizade que eles criaram. Criaram um vínculo muito legal, uma amizade muito legal. E o pastor Marcos, então, falou, vamos lá, né? Crente adora comer, né? Gosta muito, a gente se reúne muito para comer. Então ele aceitou também essa convivência. E eles foram. E quando o pastor chegou na casa do judeu, o judeu ele veio com um recipiente com óleo. E
derramou um pouco de óleo na cabeça do pastor. E o pastor, sem entender nada, ele falou assim: pastor, fique tranquilo. No Ocidente vocês têm uma prática diferente, não é? A esposa tem um perfume, tem um cheiro, o marido tem outro cheiro, os filhos têm outro cheiro ainda. Aqui não. Aqui nós temos o mesmo cheiro. Este é o nosso perfume. Então, quando o nosso cheiro é compartilhado com o Senhor passa a ser bem-vindo no nosso lar. O Senhor é bem-vindo na nossa casa, porque o óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Então você tem o mesmo cheiro que a gente, você é bem-vindo no nosso lar. E o pastor entrou, né? Opa, aprendi mais alguma coisa da cultura. E eles se sentaram à mesa. E papo vai, papo vem. De repente ele vai servir, então, a bebida. Eu, sinceramente, eu não me lembro se era o vinho ou se era o suco de uva, mas era a bebida que era comum para eles ali. E ele começa, então, de uma jarra, a encher o copo ou o cálice do pastor Marcos. E ele começa a encher, e eles estão conversando, e um olha e estão conversando, e aquele cálice está enchendo, e o pastor está vendo, opa, derramou o cálice. E aquele judeu mais uma vez fala: pastor, o senhor pode ficar tranquilo. O cálice transbordou, porque isso significa que nós estamos muito felizes pelo Senhor estar aqui na nossa casa. A nossa alegria é tão grande que o nosso cálice transborda. O Senhor fez o nosso cálice transbordar de alegria. Nós estamos muito felizes que o Senhor está aqui. Já pegou a ideia, irmão? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Parafraseando este versículo com as informações que nós temos: preparas-me uma mesa na presença daqueles que não gostam de mim, e pela minha humildade eles passarão a gostar de mim e me receberão com alegria nas suas casas. Queridos, não haverá mais inimigo, não haverá mais desavença, não haverá mais adversários, porque a humildade imperará em todos os nossos relacionamentos. Ovelha do Senhor é humilde. Este versículo não está aí por acaso, e ele não foi colocado aí de maneira equivocada. Ele foi colocado porque a ovelha do Senhor precisa ser humilde. Nós, como servos do Senhor, precisamos ser humildes. Precisamos nos tornar humildes. Porque a igreja de Cristo, porque os cristãos têm uma vaidade tão grande de às vezes se acharem superiores a outras pessoas. Muitas vezes porque tem bens, muitas vezes porque tem um cargo eclesiástico, muitas vezes porque tem um nível superior, ou às vezes por qualquer outro motivo, ou às vezes até mesmo sem motivo, nós temos a tendência de nos tornarmos arrogantes. Queridos, isso não faz parte da ovelha do Senhor. Ovelha do Senhor não é arrogante. Nós precisamos ser humildes. E este salmo retrata muito bem isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós somos ovelhas. Ovelha é dócil. Nós não somos bodes. Nós atraímos com amor. Nós não repelimos as pessoas com cara feia ou com falta de amor. A ovelha é dócil, a ovelha é amorosa, ela é tranquila. E nós somos personificados como ovelhas justamente por causa dessas características que nós devemos ter. E se não temos ainda, nós precisamos desenvolver. Quando as pessoas olham para nós, elas veem o quê? Uma ovelha, um cristão dócil, um cristão amoroso, ou elas veem em nós um bode bravo, daqueles que só querem dar uma cabeçada? Não, irmãos, nós somos ovelhas, precisamos ser humildes, porque aquele que não é ovelha, ele automaticamente se torna um bode. Não existe outra simbologia nisso. Ou nós somos humildes, ou nós somos arrogantes. Ou nós praticamos o bem,
ou nós praticamos o mal. E só de não praticarmos o bem, nós já estamos praticando o mal. Ou nós fazemos aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor, ou nós praticamos aquilo que é muito mal aos olhos do Senhor. Seja humilde, querido. Seja humilde. Você também é uma ovelha do Senhor. O sangue precioso de Jesus nos comprou e nós somos ovelhas do Senhor. E uma das características da ovelha é ser humilde. A segunda característica que uma ovelha tem é a esperança. Toda ovelha de Cristo vive na esperança do Senhor. Observe os versículos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se eu fosse escrever este versículo, eu diria: o Senhor é o meu pastor. Isso é suficiente para mim. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você já passou ou está passando por momentos de dificuldades? Quem não está, né? Quem nunca passou por tribulações na vida? Todo mundo está ansioso nessa pandemia, nessa reclusão social. A mulherada está doida para ir pro shopping, né? Não é só a mulherada, não. Os homens também, doido para jogar um futebol, doido para dar uma volta. Mas nós sabemos que nós precisamos ficar em casa. Você já se sentiu no próprio vale da sombra da morte? Você já esteve em pastos não tão verdejantes e em águas não tão tranquilas? Essa é a nossa vida. E nós passamos. O Senhor Jesus disse que nós passaríamos por tribulações, por aflições nesta vida, mas que nós deveríamos ter bom ânimo nele. E é fato que nós passaremos. O fato de nós entregarmos a nossa vida para Jesus não nos isenta de sofrimentos. Mas o nosso Senhor Jesus nos garantiu que estaria conosco. E esta verdade precisa nos encher de esperança. É isso que nós precisamos ter na nossa mente. É interessante porque o próprio Davi, ele retrata algo que ele era para suas ovelhas. Davi levava suas ovelhas para águas tranquilas, porque a ovelha ela não consegue, se for um riacho com águas turbulentas, ela não consegue beber água. Se Davi não levasse as suas ovelhas a pastos que eram escassos, mas Davi, como um bom pastor, ainda encontrava esses pastos verdejantes que não eram tão, né? A gente tem o costume de pensar que pastos verdejantes era aquele gramadinho verdinho, aquela facilidade para se alimentar. Não, irmãos, eram escassos. E Davi encontrava esses pastos e levava as suas ovelhas. E ele protegia suas ovelhas com o seu cajado, com o seu bordão. E as ovelhas tinham esperança no seu pastor. As ovelhas confiavam no seu pastor. E Davi, quando ele escreve este salmo, era isso que ele queria. Era isso que ele sentia. E era isso que ele queria transmitir àqueles que lessem esse salmo. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Isso é suficiente para nós. O fato de termos o Senhor como nosso pastor, isso é suficiente para nós. E isso já é suficiente para nos encher de esperança e confiarmos em Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós ficamos ansiosos. Nós perdemos a nossa esperança, na maioria das vezes, por causa da ansiedade, porque a gente não consegue confiar no nosso Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ter esperança e andar ansioso são coisas que não combinam, não se agregam, não compartilham da mesma ideia.
O saudoso Billy Graham ele disse certa vez que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade. Ter esperança é acreditar que Deus fará sempre o melhor para a nossa vida, independente se eu entenda aquilo que está acontecendo ou não. Ter esperança é continuar confiando em Deus, mesmo diante das respostas negativas ou diante das respostas, agora não, meu filho. Mesmo diante disso, irmãos, nós precisamos continuar confiando em Deus, continuar depositando a nossa esperança viva precisa permanecer em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não precisamos compreender tudo que Deus faz, mas nós precisamos saber que é Ele quem faz. Se você já entregou a sua vida para Jesus um dia, tenha certeza que tudo que acontece na nossa vida está debaixo da vontade dEle. O Senhor é o nosso pastor e isso é suficiente para nós. Mas o versículo de número 6, ele fecha com um fim glorioso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi está falando aqui de tabernáculo, e tabernáculo personifica a presença de Deus. Então olhe bem o que era tabernáculo para ele e o que é tabernáculo para nós hoje. O Senhor continuará sendo nosso pastor e Ele continuará sendo suficiente para nós. Mas nós precisamos permanecer na presença dEle. Eu e você, como ovelhas do Senhor, precisamos continuar sendo cuidados pelo Senhor. Nós precisamos continuar humildes, como nós vimos a primeira característica, mas precisamos continuar com a nossa esperança viva. Mas além disso, precisamos continuar vivendo na presença do Senhor. Meu querido irmão, continue vivendo na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Nunca pense em se afastar de Deus. Nunca pense em abandonar os preceitos de Deus, a Bíblia Sagrada, a lei do Senhor. Nunca pense nisso. Mantenha-se firme, mesmo diante das tribulações, mesmo diante do vale da sombra da morte. Permaneça confiando no nosso supremo pastor, o nosso Deus, Jesus Cristo, aquele que continua nos guiando através do Espírito Santo. Tenha humildade no coração e mantenha a sua esperança viva no Senhor. E jamais se afaste da presença do Senhor. Amém? Santo Deus, nosso querido e amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome sobre toda a terra. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e isso é suficiente para nós. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos guia. E através do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos leve a sermos humildes, a termos a humildade no coração, mas também que nós mantenhamos a nossa esperança viva no Senhor. Continue nos guiando, continue nos direcionando e que jamais nos afastemos da Tua presença. Nós agradecemos pela Tua graça, pelo Teu grande amor. Te agradeço pela oportunidade, te agradeço pelo pastor Alisson, pelos irmãos da Igreja Batista Betânia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida delas. Oramos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Grande abraço, meu querido irmão da Igreja Batista Betânia. Paula e as crianças também estão mandando um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.